Paz, Senhor, povo de Deus, boa noite. Nós estamos aqui na nossa live fé, a nossa live de todas as segundas-feiras às 20 horas. Estamos aqui, né, gente? Começando o ano, segunda live fé do ano, né? Sem o Senhor nada podemos fazer, né? Que a sua misericórdia esteja sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos ajude a fazer o nosso melhor para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nós repreendemos todo mal, nenhuma falácia, nenhuma obra das trevas, nenhum levante tem poder nas nossas vidas. Nós repreendemos que saia todo mal na autoridade do nome do Senhor Jesus. Pedimos que a bênção do Senhor seja sobre esse momento, tudo seja para a honra e glória do nome de Jesus. Que enquanto meus irmãos vão entrando ali, nós vamos aqui na expectativa de trazer o recado de Deus. E essa live fé tem sido instrumento de bênção para muita gente, e eu creio que nessa noite não vai ser diferente, vai ser instrumento de bênção, mais uma vez, como já tem sido. Entrou ali a irmã Simone Jordão. A irmã Simone é membro aqui da Aliança de Fé, com sua família, ela, seu esposo, o irmão Alessandro, a Carol, né? E Vinícius também, toda a família aí. Grande salve para a família Jordão aí. Sintam-se saudados na paz do Senhor Jesus. Já já nós vamos orar, já já nós vamos para a palavra de Deus. Creio que vai ser bênção. Creio que o Senhor há de dirigir esse momento. A voz que fala aqui na live é minha, mas a palavra é de Deus. Grande Gilmarzão, Gilmar, grande amigo meu lá de Terra Boa, Paraná, está conosco. Benção demais. Tamo juntos, Marzão, grande abraço para você, toda a família, né? Os filhos, genro, noras, netos, descendência aí do meu irmão aí, tá crescendo aí, né? Esses dias aí nasceu duas netinhas aí do meu querido amigo Gilmar Munhoz. Benção demais. Minha esposa está comigo aqui. Agora, uns dias para cá é a vez dela, minha auxiliadora. Tem dia para trás era o Isaac, agora é a Alaine que está me auxiliando aí. E nós estamos aí na bênção, estamos na paz, que excede o entendimento. E que Deus me use aí para abençoar a vida dos meus irmãos aí. Alessandra Nira também entrou ali, né? Estou vendo ali a fotinha ali. Paz, Senhor, irmã, Deus abençoe, seja bem-vinda. Vamos orar, vamos falar com Deus. Enquanto isso, o pessoal vai chegando aí. Quem já entrou, compartilha a live. Seja você um abençoador, seja você um ganhador de almas. Convide alguém para assistir essa live, para abençoar aí, né? Em nome do Senhor Jesus. Oremos, vamos orar. Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, te louvamos, te agradecemos por este momento na tua presença, Deus. Nós te pedimos, Senhor, que teu favor misericordioso esteja sobre esse culto, ó Pai, onde nós estamos reunidos, Senhor, de maneira online, pela internet, mas eu creio, Senhor, que essa fé é unânime, e, ó Pai, eu concordo com a vitória do povo de Deus nessa noite. Cada pessoa que está orando comigo neste momento, crendo nessa oração, eu concordo, Senhor, com a vitória deles. A palavra do Senhor, se dois concordarem na terra acerca de alguma coisa, será ligado no céu. Eu concordo com a vitória, com a bênção do Senhor na vida deles. E, ó Pai, eu repreendo toda retaliação diabólica sobre essa live, todo mal eu repreendo, que saia na autoridade, no nome do Senhor Jesus. Nenhum mal, nenhuma obra maléfica, diabólica, contrária das trevas tem poder nas nossas vidas, ó Deus. Nós já repreendemos, ó Deus, que saia todo mal, saia e não volte mais, em nome de Jesus. Guia, Senhor, essa live. Usa a minha vida, Deus, como instrumento das suas mãos. Pai, usa a minha vida como revelação da palavra, revelação da necessidade, revelação daquilo que o Senhor quer que eu fale. Usa a minha vida, Senhor. Eu sou um vaso, Senhor, um instrumento das tuas mãos, um vaso de barro.
Ó Pai, como diz a Tua palavra, que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. E eu te peço, Senhor, como um vaso, um instrumento das Tuas mãos, coloca, Senhor, nos meus lábios as Tuas palavras, Deus. Revela, ó Pai, o que é necessário. Quebra os ferrolhos de ferro, quebra as portas de bronze, toda obra do diabo, tudo que não vem de Deus. Esteja repreendido, que saia e não volte mais, em nome de Jesus. E que essa paz que excede todo entendimento possa guardar os corações e sentimentos em Cristo Jesus. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra, para a glória do Teu nome, que é sobre todo nome, no nome de Jesus, que em Cristo diz amém. Wagner Oliveira. Ô Wagner, paz Senhor, Deus abençoe, seja bem-vindo. Wagner é sobrinho do nosso querido irmão Belo aqui. Wagner lá do Pernambuco, longe. Deus abençoe, Wagner, família abençoada aí, tamo junto. Deus abençoe tua família, Deus abençoe você, sua casa, sua vida. Ana Paula, pastor Ana é nossa irmã em Cristo aqui da Aliança de Fé também. Grande abraço aí para todo mundo, gente. Sintam-se saudados na paz do Senhor Jesus, né? Quem não eu não saudei, talvez não aparece para mim o nome. Já teve várias vezes que acontece isso. A pessoa está assistindo, fala comigo e o nome não aparece para mim e automaticamente eu não falo o nome. Então, se aconteceu isso com alguém, sinta-se saudado na paz do Senhor Jesus também, tá bom? Vamos para uma palavra hoje aqui que o Espírito Santo tocou no meu coração, que é muito importante mesmo, para toda a humanidade, e que pena que nem todos entendem isso. Como eu gostaria que todas as pessoas do mundo, sem exceção, buscassem a Deus, que todas as pessoas do mundo, todas elas, se achegassem a Deus. A Bíblia fala assim, pastor irmão Alessandro, Deus abençoe. A Bíblia diz assim, que é o desejo de Deus que todos cheguem ao arrependimento e ao conhecimento da verdade, né? Tem um pessoal, o pessoal chama de calvinista, né? Que quando ele fala assim, todos, eles falam que todos não é todos são alguns. Não existe negócio de todos são alguns, não. Se a Bíblia fala todos, é todos se arrependam. É o desejo de Deus que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade, e que a palavra de Deus, através desse culto, seja instrumento de bênção na vida de pessoas. Tem sido instrumento. De vez em quando eu saio na cidade aqui e aí alguém fala assim, pastor, assisto a live lá, hein? Estou assistindo a live, né? E alguns assistem ao vivo, tem outros que assistem depois lá, fica no feed, né? Também estamos procurando colocar no YouTube, né? E até precisamos colocar a última, acho que não foi colocada ainda. O YouTube nosso é Pastor Luiz Silveira, com Z. É isso, né, Leandro? Pastor Luiz Silveira, com Z, nosso canal no YouTube. Então nós estamos tendo, sempre que podemos, a Live Fé também vai para o YouTube, depois mandar para alguém. Então vamos lá. A pergunta que não quer calar, né? É simples, né? Pastor Mames, Deus abençoe. É simples, não é complicado, todo mundo tem acesso. E é a pergunta que eu quero mandar aí para os meus companheiros meus irmãos em Cristo, que estão comigo aqui. Acho que é minha cunhada ali, né? Ali, Elisângela, lá de Américo de Campos, lá, irmã da minha esposa, irmã mais nova da minha esposa. Pastor Lee, Deus abençoe, seja bem-vindo. A palavra que não quer calar, a pergunta que não quer calar, né? Pastor, eu sou crente há muito tempo. Ser crente há muito tempo não quer dizer muita coisa, não. Tá bom? Ser crente há muito tempo não quer dizer muita coisa, não. Vocês me desculpem eu falar a verdade aqui, mas esse negócio de ser crente há muito tempo não quer dizer muita coisa. O que quer dizer é isso aqui, ó. A pergunta de hoje para nós aí: você tem o hábito de buscar a Deus? Você tem o hábito de buscar a Deus? A pergunta. O tema da mensagem de hoje é uma pergunta. Você tem o hábito de buscar a Deus? Hábito. Você sabe que é difícil você conquistar bons hábitos.
Maus hábitos é fácil. Maus hábitos qualquer um consegue. Maus hábitos qualquer um consegue. Agora, manter bons hábitos não é fácil. Quem diz que é fácil, né? Manter bons hábitos não é fácil. Você tem que fazer como esforço. Manter bons hábitos vem do esforço. E a Bíblia diz que em todo tempo o reino de Deus é tomado à força, e os que se esforçam se apoderam dele. Amém, irmão Wagner? Deus abençoe. Em todo tempo o reino de Deus é tomado à força, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, quando a gente fala do hábito de buscar a Deus, o hábito de orar, ter um período de oração frequente, o hábito de ler a Bíblia, o hábito de aprender a Bíblia, não é só ler. Tem pessoa que lê, mas não entende. Então, às vezes, precisa um pouco de esmero para entender também. Às vezes, no estudo bíblico, nós temos um estudo bíblico aqui na igreja de terça-feira à noite, né? Aprofundamento aí da palavra de Deus, conhecer mais a palavra de Deus, terça-feira às 20 horas, né? Estamos lendo agora o livro de Provérbios, começando a ler inteiro o livro de Provérbios e dando explicações versículo por versículo, né? E tudo isso faz parte do interesse de buscar a Deus, de querer aprender mais. Só tem um versículo na Bíblia que fala que o meu povo foi destruído. A Bíblia fala assim: o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Então isso é muito importante, fazer isso de hábito. E eu queria falar de alguém aqui, ou de um episódio de alguém da Bíblia essa noite, que fez a diferença do seu tempo de uma maneira extraordinária. Só que ele fez no tempo dele. Hoje Deus está falando com você, meu irmão. No tempo dele, ficou no tempo dele, e agora o tempo é o nosso. Nós precisamos fazer. E eu queria falar de um relato desse homem de Deus, que a Bíblia fala que três homens da Bíblia, três homens que, se Deus fosse destruir uma nação, e esses três homens estivessem nela, eles seriam poupados, que é Daniel, Jó e Noé. Mas eu vou falar só de um. Eu vou falar de Daniel, um pouco só. Eu vou falar da vida inteira, não dá para falar numa live da vida inteira de Daniel. O livro de Daniel são 12 capítulos, é um livro maravilhoso, mas é bem extenso. Então vamos lá, sem mais delongas, já começando o entendimento do que nós vamos falar. Daniel capítulo 6. O rei Dario decidiu dividir seu reino em 120 províncias, escolhendo um governador para cada uma. Ana Cláudia e Alain, paz, Senhor, amados, Deus abençoe, lá de América de Campos, meus irmãos em Cristo. O rei Dario decidiu dividir seu reino em 120 províncias, escolhendo um governador para cada uma. Esses governadores tinham de prestar contas a 3 ministros. Eram 120 governadores e eles tinham que prestar conta a 3 ministros, um dos quais era Daniel, para que o reino fosse bem governado. Andresa, paz, Senhor, Deus abençoe, seja bem-vindo. Um dos quais era Daniel, para que o reino fosse bem governado. Aqui Daniel já era um ministro, já era um dos primeiros de 3 ministros. Ele era um dos primeiros ministros do rei Dario. Ele já estava numa posição de primeiro-ministro, entre os 3 ministros, como se fosse um primeiro-ministro, né? Estava entre os 3. Pastor Luiz, Deus abençoe, irmã Cleide, estamos juntos, gente. Ele já estava aqui Daniel já estava aqui como um primeiro-ministro, né? Dentro desses 3 aí. E olha o que aconteceu. Em pouco tempo Daniel mostrou que era mais capaz. Em pouco tempo Daniel mostrou que era mais capaz que todos os outros ministros e governadores. Ricardo, grande abraço, paz do Senhor, Deus abençoe, seja bem-vindo.
Em pouco tempo, Daniel mostrou que era mais capaz que todos os outros ministros e governadores. Ele era mais inteligente e sábio. Por isso o rei pensava em tornar Daniel o primeiro ministro. Eles estavam em 3, tinham 120 das províncias, governadores. Eles eram em 3 ministros, mas devido à capacidade que Deus tinha dado para Daniel, o rei Dario tinha pensado em colocar ele como primeiro ministro, ou seja, abaixo do rei Dario ia ser Daniel. Primeiro o rei Dario, depois vinha já Daniel. A eleição de Daniel ia ser para primeiro, o rei ia indicá-lo, ia colocá-lo para primeiro-ministro. Essa postura, Belinho, o Senhor nos abençoe. Essa postura de Daniel, de servir ao Senhor, de ter o hábito de buscar a Deus. O tema da nossa live é: você tem o hábito de buscar a Deus, né? E aí nós podíamos dizer qual o resultado, né, do hábito de buscar a Deus, né? E olha só, com isso os outros ministros e governadores ficaram cheios de inveja. Ou seja, a posição de Daniel causou inveja. Os outros ministros e governadores ficaram cheios de inveja e começaram a procurar alguma coisa do que acusar Daniel. Um roubo ou desonestidade, mas não acharam nada. Faz tempo, hein, gente, que pessoas direitas são perseguidos, hein? Que pessoas do bem são perseguidos. Faz tempo que isso acontece, hein? Não é de hoje, ó. Começaram a procurar alguma coisa do que acusar Daniel, um roubo ou desonestidade, mas não acharam nada. Daniel era muito. Ser fiel já está bom, gente, já está ótimo. Seja em qual área for da vida, se você for fiel já está maravilhoso. Mas a Bíblia está dizendo que Daniel era muito fiel, é acima do fiel ainda. Daniel era muito fiel. Vamos dizer assim, para os dias de hoje seria um homem de uma conduta ilibada, vai. Daniel era muito fiel e honesto no seu trabalho. Era correto. Era um homem de bem. E não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, e ninguém podia acusá-lo diante do rei. Olha só. E assim chegaram à conclusão de que não encontrariam acusação contra Daniel, a menos que fosse algo relacionado com a lei do Deus dele. É aquela armadilha dos invejosos. Meu filho, tem, hein? Eu passei por isso aí algum tempo atrás, 8 anos atrás. A armadilha dos invejosos. Quando alguém coloca o olho no que você está fazendo, quando alguém trabalhava como representante em uma empresa, estava representando uma empresa, e levantou-se uma situação que a pessoa que cuidava da parte de vendas queria ficar na minha linha, queria tomar meu lugar, né? E aí, olha só, e assim chegaram à conclusão: não encontraria acusação contra Daniel, a menos que fosse algo relacionado com a lei do Deus dele. Assim os ministros e governadores se reuniram e foram se encontrar com o rei e disseram: ó rei Dario, nós desejamos ao Senhor uma vida longa e feliz. Ó rei Dario, nós desejamos ao Senhor uma vida longa e feliz. Nós, os ministros, governadores, conselheiros
e oficiais decidimos unanimemente sugerir que o Senhor crie uma lei que não possa ser mudada de jeito algum. Essa lei diz que durante 30 dias, qualquer pessoa que fizer um pedido ao seu Deus ou a outro homem, fora o Senhor, ó Rei, será jogado na cova dos leões. Agora, ó Rei, nós pedimos que o Senhor assine essa lei, para que ela não possa ser mudada, conforme a lei dos Medes e Persas. As leis assinadas pelos reis nunca podem ser revogadas. E o rei Dario assinou a lei. Ou seja, de um projeto de Deus na vida de Daniel, ele fazia bem o seu trabalho. A Bíblia diz que ele era muito fiel e honesto no seu trabalho. Fala que tentaram achar nele culpa, corrupção, desonestidade, não acharam. Isso gerou inveja, gerou incomodação. E aí os camaradas criaram uma lei para derrubar Daniel. Não para derrubar, para matar. Não é só derrubar. O que eles criaram foram para matar, queriam matar Daniel. Entenda uma coisa, às vezes os levantes que tem na sua vida não são simplesmente para paralisar a sua visão material, mas muitas vezes os levantes são para matar a vida. No caso de Daniel aqui era para tirar a vida. Agora, ó rei, nós pedimos que o Senhor assine essa lei, já li, né? Mas Daniel, apesar de saber, ou seja, eles criaram um jeito de Daniel não poder buscar a Deus. Você tem o hábito de buscar a Deus? Daniel tinha o hábito, e os inimigos sabiam que Daniel tinha o hábito. Porque qual que era o problema que gerou? Nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoa alguma. O que gerou esse desconforto aí? Tinha algo das trevas, tinha alguma coisa das trevas que sabia que Daniel orava 3 vezes ao seu Deus ao dia. Já nós vamos ler e falar sobre isso. Tinha algo no secreto, tinha algo no oculto que via Daniel orar, ter comunhão com Deus, ter o hábito de orar. Eu digo para você que o hábito de orar não muda só você. O hábito de orar muda a nossa vida, muda quem está ao nosso redor, muda a nossa história. E não é isento de luta, porque Daniel orava 3 vezes ao dia, olha a prova que ele passou. Não é isento, porém os resultados são certos. Uma pessoa que tem comunhão com Deus, que busca a Deus, tem o hábito de buscar a Deus, logicamente que ela vai ser guiada pelo Espírito. O seu Espírito Santo vai dirigir. Quanto mais a gente buscar a Deus, se achegar a Deus, quanto mais a gente procurar a Deus, mais nós vamos aprender a linguagem de Deus, nós vamos aprofundar na vontade de Deus, cada dia mais. Talvez nós não estejamos no nível do Daniel aqui, que é um ímpar. Poucos na Bíblia têm o nível de Daniel. Talvez nós não estejamos no nível de Daniel ainda, mas podemos melhorar, né? E olha só, mas Daniel, apesar de saber que o rei havia assinado a lei, qual que era a lei? A lei era: quem fizer uma petição para qualquer entidade, pessoa, Deus ou qualquer outra coisa que não fosse o rei Dario, seria jogado na cova dos leões. Qualquer pedido que fosse para qualquer Deus, qualquer tipo de deuses, era totalmente para pegar Daniel. Mas Daniel, apesar de saber que o rei havia assinado a lei, foi para casa e, como de costume, se ajoelhou para orar no seu quarto. E esse quarto ficava no 2º andar, com as janelas na direção de Jerusalém. Ou seja, Daniel não só orava, ele orava para o lado de Jerusalém. Ele era judeu,
ele estava ali cativo na Babilônia, não estava na sua terra natal, que era onde ele amava estar, que era o lugar que ele queria estar. Por causa do pecado da nação de Israel, de Judá, todo mundo foi cativo, teve que ir cativo ali para Babilônia. E Daniel não estava ali por opção dele, mas por motivo de força maior, que foi levado cativo para lá. Então, quando ele orava com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Daniel era um intercessor mesmo. Se eu pegar o livro de Daniel, você começar a ler, você vai ver Daniel orando, pedindo perdão dos seus pecados. Você vai ver Daniel orando, pedindo perdão pelos pecados da sua família. Você vai ver Daniel orando, pedindo perdão pelos pecados da nação de Jerusalém, de Israel, do povo de Deus. Daniel era um intercessor, era um homem tremendamente profundo na oração. Por isso que eu disse, você tem o hábito de buscar a Deus, né? Ali Daniel orava ajoelhado 3 vezes por dia, dando graças ao seu Deus. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando assim: rapaz, olha, tem dia que dá um trabalho para orar 10 minutos. Eu falo, gente, o irmão não vou entrar no mérito da questão, mas não deve ser um pastor, não deve ser ou alguém que tem, porque a pessoa falar que dá trabalho para orar 10 minutos é porque não está muito ligado em Deus, não. É tanta coisa para a gente apresentar. O esposo, a esposa, né? Quem tem a esposa é o esposo com a esposa, os filhos, os pais, os irmãos da igreja, a nação, o trabalho das mãos, a gratidão, o perdão dos pecados. Tem tanta coisa para falar numa oração, para falar que 10 minutos é muita coisa para orar, gente. Meu Deus. E Daniel orava ajoelhado 3 vezes por dia, dando graças ao seu Deus. Orava agradecendo, orava apresentando. Você pegar outros capítulos, você vai ver Daniel intercedendo veemente. Daniel teve revelações extraordinárias acerca do Apocalipse, acerca do povo judeu, acerca da vinda do Cristo. Se você pegar o livro de Daniel e for estudar, tem profecias tremendas. O homem era ligado na tomada do poder do Espírito Santo, em Deus mesmo. E então os ministros e governadores foram juntos à casa de Daniel, e lá encontraram Daniel orando e pedindo ajuda ao seu Deus. Olha só, a ameaça não mudou o hábito de Daniel. As ameaças não mudaram o hábito de Daniel. Ele tinha o hábito de orar, ele foi ameaçado de jogar na cova dos leões, e ele continuou orando do mesmo jeito. A tristeza, as aflições, as dificuldades da vida, as aflições que surgem, os problemas, não pode ser atrapalho de você buscar a Deus. Tem gente que quando passa uma luta se achega mais a Deus, busca mais, jejua mais, ora mais, lê mais a Bíblia. Não deveria ser só nesse momento, deveria ter uma vida assim, mas passa a fazer mais. Tem gente que é ao contrário, eu já vi pessoas que é ao contrário. Tem gente que passa a luta, deixa de congregar. Várias vezes eu vi isso. Até vezes eu falar por irmão, mas você está com um efeito meio contrário, viu? Você está passando luta, está querendo abandonar as coisas de Deus? Isso é o contrário. Você está passando um dia mal, uma luta, uma adversidade, se você já busca mais ainda. Se está passando um aperto, uma situação difícil, busque mais ainda. Clame a Deus. Clama a mim e responder-te-ei, diz a palavra do Senhor. Estamos na campanha aqui, poder de oração, né? Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Se está difícil orando, imagine se não orar. Se está difícil ler na Bíblia, imagine se não ler. Se está difícil cultuando, imagine se não cultuar. É pior, vai piorar cada vez mais. Então o que nós temos que fazer? Buscar ainda mais. Senhor, estou aqui, lembra de mim. Sabe, quem não é visto não é lembrado, né? Quem não é visto não é lembrado. Orando, pedindo ajuda ao seu Deus. E correram de volta ao palácio. Amém, irmão Wagner? Estamos juntos. Correram de volta ao palácio e disseram ao rei: Majestade, o Senhor não assinou uma lei que proíbe qualquer pedido a qualquer
Deus ou homens? O senhor não citou uma lei lá do Medos e do Persa lá, que não pode... olha lá, ó. O Senhor não assinou uma lei que proíbe qualquer pedido a qualquer Deus ou homem, a não ser o rei, durante 30 dias? E quem desobedecesse essa lei seria jogado na cova dos leões? Sim, respondeu o rei, é uma lei que não pode ser mudada, assinada pelo rei da Média e da Pérsia. Então eles disseram ao rei: Daniel, esse exilado judeu, olha a raiva deles, ó, não está dando a menor importância à lei, nem ao Senhor, ó rei. Ele continua orando ao Deus dele 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado consigo mesmo por ter assinado a tal lei, e decidiu fazer todo o possível para salvar Daniel. Ou seja, o rei via as qualidades de Daniel. É aquela situação, às vezes o empregador ou alguém, tem alguém às vezes querendo colocar o empregador contra alguém, só que o cara vê as qualidades, fala: cara, mas você está fazendo isso com ele. Só que ele é fiel, ele é honesto, ele não está fazendo, ele não é corrupto. Por que então? Por que toda essa raiva? Por que toda essa... O rei entendeu o que estava acontecendo. Olha lá. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado consigo mesmo por ter assinado a tal lei, e decidiu fazer todo o possível para salvar Daniel. O rei começou a falar: não tem porquê eu jogar ele na cova, ele não merece. Todo o possível para salvar Daniel. Por isso passou o resto do dia tentando encontrar uma maneira de salvar Daniel. O rei fez a lei, e agora ele estava embaraçado dentro da própria lei que ele fez. Ficou com dó de Daniel, falou: pai, por que eu vou fazer isso com ele? Eu preciso dar um jeito de tirar ele daí. E é que a Bíblia fala: e à noite os homens voltaram juntos ao palácio e insistiram com o rei: lembre, ó rei, é costume do nosso povo, uma lei assinada pelo rei não pode ser mudada. Os caras queriam matar Daniel de qualquer jeito. Afinal, o rei assinou a ordem para prenderem Daniel, e que assim foi levado até a cova dos leões. Lá o rei disse a Daniel: eu espero que o seu Deus, a quem você serve e adora, continuamente o salve dos leões. E então Daniel foi jogado na cova. Vamos falar um pouco sobre isso aí. Vai ter situação na vida que Deus livra de ir passar, não vai ter que passar. Mas tem situação na vida que tem que passar. Então, nem tudo, às vezes a gente tem na nossa mente querer que Deus faça algo na nossa forma, do nosso jeito. Mas tem coisas que Deus livra de ir para a cova, e tem coisas que Deus livra na cova, passando pelo problema. Tem vezes que Deus livra do problema, não vai passar pelo problema, não vai ter problema, a vitória vem, você nem viu o problema foi para o outro lado e você nem viu ele. E vai ter situações na nossa vida que o Senhor livra passando. Você passa por uma luta, por um problema, por uma dificuldade, uma adversidade, alguma coisa, mas Deus passa com você, seja no que for. Olha lá. E assim o rei assinou a ordem para prender Daniel, que assim foi levado até a cova dos leões. Lá o rei disse a Daniel: eu espero que o seu Deus, a quem você serve, ou seja, ele tentou resolver. Você quer identificar quando algo é Deus que está permitindo acontecer? Não é a vontade de Deus. Deus queria jogar Daniel na cova dos leões. Não,
Deus não queria jogar Daniel na cova dos leões, mas Deus permitiu que isso acontecesse. Deus viu toda a armadilha, Deus viu a intenção do coração dos outros ministros, Deus viu tudo o que estava acontecendo, e aí ele creio que Deus resolveu no seu coração, viu a fidelidade de Daniel, resolveu no seu coração: tá bom, gostei. É um desafio? Gostei. Então vamos fazer. Imagina o Todo-Poderoso, imagina o Deus Todo-Poderoso olhando para Daniel, olhando para o seu coração, olhando para a sua vida, olhando para aquilo que ele era, vendo os outros ministros principais e tal, isso e aquilo e tal, vendo até o coração do rei Dario tentando livrar Daniel, não tendo jeito, falou: tenta, pode tentar, rei. Não, agora não vai, você não vai mudar, agora você não vai mudar não. Você queria mudar o Medo Persa, você queria dar um jeitinho de livrar Daniel? Se você livrasse, olha só isso aqui, olha só essa palavra. Se Dario conseguisse livrar Daniel, se Dario conseguisse livrar Daniel, presta atenção nisso aqui, a glória ia ficar para o Dario. A glória ia ficar para o Dario. O Daniel orou ao seu Deus, orava 3 vezes ao dia. Olha só isso aqui, presta atenção nisso. Daniel orava ao seu Deus 3 vezes ao dia, né? Mas não teve condição de livrá-lo. Deus não teve condições de livrar Daniel. O rei Dario ia dizer: não, eu livrei Daniel porque eu via que ele era honesto, eu via que ele era fiel. Então eu livrei Daniel porque eu gostava dele, eu via que ele era uma boa pessoa. Aí Deus lá do céu falou: não vai ser assim não. Eles não provocaram o Deus de Daniel? Por que eles invocaram com Daniel? Daniel era o que ele era por causa de Deus. Por que eles invocaram com Daniel? Invocaram porque Deus usava com ele com excelência, conhecimento, sabedoria. Aí invocaram com Daniel: não, vamos dar um jeito em você. E aí Deus compra a briga. Aprenda um negócio. Se você está em Deus, fazendo a vontade de Deus, buscando a Deus de coração, a sua briga não é sua. A sua briga não é sua. Alguém critica você pela lei do seu Deus, alguém te maltrata pela lei do seu Deus, alguém te persegue pela lei do seu Deus, essa briga não é sua. Não é sua. Olha só, olha que palavra. O rei Dario ia ficar com a glória, e Deus falou: não vai ficar esse Dario, não vai ficar com a minha glória não. Se ele tirar o Daniel de lá, a glória fica para o Dario, mas se eu tirar, a glória é minha. Você é doido, gente. Se Deus fizer, a glória é de Deus. Amém? Quem entendeu isso aí? Olha lá, coisa tremenda que Deus está me usando para falar hoje aqui, gente. Toma posse aí. Eu espero que o seu Deus, a quem você serve, olha a fala do Dario aqui. Eu espero que o seu Deus, a quem você serve e adora, continuamente o salve dos leões. Então Daniel foi jogado na cova. Uma pedra foi colocada na entrada da cova, e o rei marcou a pedra com seu anel e com o selo do reino, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Depois disso, o rei voltou ao palácio, perdeu o apetite e foi deitar sem comer. O rei foi jejuar por Daniel, sem saber, sem entender. Não quis se divertir ouvindo música, como de costume. Perdeu o sono e ficou acordado toda a noite. Bem cedinho o rei se levantou e correu à cova dos leões.
E quando ia se aproximando da cova, cheio de tristeza, gritou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você adora, foi capaz de salvá-lo dos leões? Olha só, o rei tinha fé. Esse rei estava crendo em Deus já, porque falou: não, esse camarada ora 3 vezes ao dia, e ele não quis mudar a oração, nem pensando em que ia morrer. Esse Deus dele deve ser poderoso, esse Deus dele deve fazer umas coisas meio diferentes. Vamos lá ver, quem sabe? E Daniel respondeu: ó rei, eu lhe desejo uma vida longa e feliz. O meu Deus mandou o seu anjo para fechar as bocas dos leões, e eles não me tocaram. Isso porque eu sou inocente diante de Deus e do Senhor. Ó rei, eu não cometi crime algum. Olha só isso. Você tem o hábito de buscar a Deus? A pergunta dessa noite para nós: você tem o hábito de buscar a Deus? Toda essa capacitação na vida de Daniel veio do hábito de buscar a Deus. O hábito de orar, de buscar a direção de Deus, de não tomar decisões se não for Deus que dirigiu, de não tomar caminho na vida se Deus não dirigir, de não fazer coisas sem ser a vontade de Deus, nem entrar, nem sair, nem voltar, nem chegar, se não for a vontade de Deus, se não for guia do Espírito Santo, se não for Deus: Senhor, o Senhor é minha força, o Senhor é minha rocha, o Senhor é minha vida, livra-me do mal, do homem mau e fraudulento, do perverso, daquilo que não vem de Deus. Abençoa minha família, abençoa minha casa, abençoa o ministério que eu congrego, ou se não congrego, vou congregar. O rei ficou muito alegre e mandou que tirasse Daniel da cova. E quando tiraram da cova, viram que não havia o menor arranhão nele, porque ele tinha confiado no seu Deus. Não tinha nenhum arranhão nele, porque ele tinha confiado no seu Deus. Olha só que palavra. O leão jejuando, teve que jejuar. Então o rei Dario deu uma nova ordem para trazerem os homens que com maldade haviam acusado Daniel, e eles e suas famílias foram jogados na cova dos leões. Antes que chegassem ao fundo da cova, os leões os atacaram e os despedaçaram. Depois de tudo isso, o rei Dario escreveu outra mensagem, que foi anunciada aos homens de todas as nações, povos, línguas e de todo o reino: paz para todos. Eu decreto que todos em todo o meu reino temam e respeitam o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, o Deus que nunca muda. E o seu reino nunca será destruído, e o seu poder nunca acabará. Ele liberta e salva o seu povo. Ele faz grandes milagres e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. E assim Daniel continuou sendo uma autoridade importante durante os reinados de Dario e de Ciro o persa. Olha só, o hábito de buscar a Deus faz toda a diferença. Ame buscar a Deus. Tenha alegria, prazer em buscar a Deus. Ore, busca o Senhor de todo o seu coração. A Bíblia fala que os que buscam ao Senhor de nada tem falta. Os leõezinhos podem passar a necessidade, mas os que buscam o Senhor de nada tem falta. Ame a presença, ame o Espírito Santo, ame falar com Deus, ame buscar a Deus de todo o seu coração. Ame a oração, o jejum, a leitura da Bíblia. A Bíblia fala assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração,
será achado de vós, diz o Senhor. Que o Senhor encha a nossa vida com o seu Espírito Santo, que o Senhor nos capacite. Mas para isso nós precisamos dar os passos em direção a Ele, em direção ao Senhor, que nos salvou, nos curou, nos libertou. Aquele que salva, cura, liberta, transforma e leva para o céu, que perdoa os pecados, que renova. Nós sejamos dispostos ao encontro do Senhor cada dia mais. Amém? Que o hábito de buscar a Deus faça parte da nossa vida. Se está fazendo, continue fazendo. Amém? Se acha que deve melhorar, faça ainda mais. Busque a Deus. Amém? Oremos. Senhor Jesus amado, Pai, Deus Todo-Poderoso, a voz que falou em mim, mas a palavra é de Deus. Pai, eu te peço, nenhum mal tem poder nas nossas vidas. Nós repreendemos, Senhor, todo mal na nossa vida física, material e espiritual. Mal nenhum nos sucederá, praga alguma chegará à sua tenda. Você dá ordem aos seus anjos a nosso respeito para livrar, para guardar de todo mal, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda ação diabólica, demoníaca, das trevas contrária, que saia da autoridade do nome de Jesus, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os corações e sentimentos em Cristo Jesus. Peço, Senhor, que o Senhor dê a seu servo uma semana de bênção, de vitória. Que o Senhor guarde livre, dê descanso, dê paz, dê alegria, provisão sobrenatural, o trabalho das mãos, a multiplicação do azeite da viúva, a multiplicação dos pães e dos peixes, a saúde física, emocional, espiritual. É em nome de Jesus, todo mal saia e não volte mais, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Semana de vitória e bênção para vocês, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Tamo junto, grande abraço.